O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Veja se ali não está ligado aqui no microfone. Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, na celebração deste segundo domingo da Quaresma. Se no primeiro domingo Jesus nos mostrava como vencer o antigo inimigo, aquele que outrora obtivera êxito, se investindo contra nossos pais, não hesitou também em investir-se contra o Filho de Deus humanado. E naquela oportunidade, Nosso Senhor o retinha com estas palavras ao dizer: nem só de pão vive o homem. Hoje ele mostra aos discípulos por que o homem não vive só de pão. O Evangelho de hoje nos dá essa resposta. O homem vive da palavra de Deus, porque não é apenas um aglomerado vivo, o intestino. Enfim, nós somos mais. Nós somos alma e espírito. E Jesus revela apenas o mínimo de um raio do esplendor da sua glória, diante do qual os apóstolos, as 3 testemunhas escolhidas, Pedro, Tiago e João, ficam imóveis, a ponto de Pedro convidá-lo a permanecer ali. Diz o evangelista, ele não sabia o que estava dizendo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, com esta breve introdução, analisemos agora cada uma das leituras.
recordando, porém, que aquele a quem devemos ouvir é o escolhido de Deus, é o Filho de Deus. E depois de passada aquela visão, ficará apenas Jesus, nisi solum iesus, ou seja, somente Jesus fica. Poderíamos até já forçar uma conclusão imediata do Evangelho. Na nossa vida, tudo pode passar. As ajudas, as amizades, as consolações, a estima, o apoio dos superiores, tudo pode ser, mas há um minuto ou há um tempo em que nada mais será. Somente Jesus. Nisi solum iesus, ou seja, somente Jesus permanece. Meus caros irmãos e irmãs, Abraão está velho, idoso, sem filho. Deus dá-lhe a esperança de tornar-se pai de uma enorme multidão. É modelo do patriarca ou pai grandioso, lembrado por inúmeras gerações. É o pai dos que têm fé. Deus prometeu a Abraão que seria proprietário da terra onde estava. A aliança feita com Abraão acontece nos moldes tradicionais, com o rito de sangue. É interessante perceber que depois em que Abraão parte ao meio dos animais, ele passa a uma atitude de contemplação e daquele momento em diante entra como que num estado de torpor, assim podemos dizer. E ao meio passará um braseiro, ou seja, aquele braseiro é a manifestação da aliança selada por Deus. Para aquele rito convinha que um e outro passassem. Somente Deus o faz. É por isso que a fidelidade de Deus perdura de geração em geração. Não obstante as oscilações, os erros, as traições cometidas pelo povo, mas Deus é sempre fiel. E a descendência está garantida para aquele que antes fora retirado de Ur da Caldeia e agora conduzido para uma terra do qual foi constituído proprietário e será pai de uma multidão numerosa. Nós podemos ter presente grandes denominações religiosas que têm em Abraão uma base sólida de fé. O judaísmo, por exemplo, o próprio cristianismo, o islamismo. Meus caros irmãos e irmãs, nós somos herdeiros também, nós somos portadores também, nós somos filhos de Abraão. Somos, portanto, portadores desta fé, de uma fé sólida, de uma fé cuja aliança foi estabelecida pelo próprio Deus e por Ele reunida, por Ele feita, melhor dizendo. E Ele tem se mostrado fidelíssimo ao longo do tempo. Resta-nos cada vez mais abraçar esta fé e proclamá-la sem hesitação alguma. E aqui lembro
das palavras do apóstolo Paulo: sei em quem acreditei, sei em quem pus a minha fé. Vejamos agora, amados irmãos e irmãs, alguns elementos do Evangelho de Lucas, que lhes são peculiares. É o único evangelista que se refere à glória de Jesus, antecipação da sua ressurreição. É o único evangelista que menciona o teor da conversa de Jesus com Moisés e Elias. Eles não têm apenas uma aparência à esquerda ou à direita de Jesus, mas conversam, estabelecem com o Pai, aliás, com o Filho, com o Verbo, uma palavra. Conversam sobre o que deveria acontecer a Nosso Senhor em Jerusalém. Vejamos. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João para o alto, uma montanha. Isto aconteceu enquanto estavam a caminho de Jerusalém e retiraram-se para orar, para uma intimidade com Deus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Tudo isso provocou um desmoronamento das esperanças messiânicas, impregnadas de triunfalismo político. Era um momento de crise que antecipava a luta agonizante do Getsemane. Necessitamos rezar sempre. A lição é evidente para os discípulos, para melhor compreender o plano de Deus. São Leão Magno, cujo texto está hoje para a meditação dos que fazem o ofício das leituras, assim se expressa diante deste acontecimento da transfiguração. Diz o Papa São Leão Magno: o Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Como numa meditação, lembrava o pensamento do Papa Bento XVI, um raio apenas do esplendor da glória, porque nós não suportaríamos, nenhum ser humano suportaria. É este o acesso, a razão pela qual o homem não vive somente de pão. Ou seja, Jesus nos diz: vocês são isto também. Há uma glória infusa em vocês. Há um dom supremo. Há uma vida que procede de mim. O que o pecado desfigurou, amados irmãos e irmãs, não pode voltar à sua primitiva beleza sobrenatural, senão pelo sofrimento purificador. É sempre bom que tenhamos presente isto na nossa vida, para enfrentarmos as dificuldades que se nos apresentam. Desaparecida a visão, os apóstolos ergueram os olhos e não viram mais nada. Nisi, solum iesus, como eu disse, exceto Jesus sozinho. E com Jesus descem do monte. Eis porque nós devemos procurar sempre o que nos deve bastar. Jesus só
Deus só. Todo o resto, consolações, ajudas, amizades, mesmo espirituais, compreensão, estima, apoio dos superiores, pode ser bom na medida em que Deus não permite gozar. E ele serve-se disto frequentemente para ocupar a nossa fraqueza. Mas quando, através das circunstâncias, a mão divina nos priva de tudo isso, não devemos nos perturbar nem desanimarmos. É preciso, nesta ocasião, podermos testemunhar Deus a todos que veem em nós um sinal de esperança. É este o meu filho, o escolhido, escutem o que ele diz. A quem estamos escutando? Vocês já viram que existe uma verdadeira inflação de oradores, pessoas que se nos apresentam com uma linguagem mansa, sutil, parece até conhecer nossos problemas, as nossas dificuldades. É bem verdade que alguns estão repletos de Deus, outros não. Outros querem nos influenciar, querem nos manipular. Está vendo tudo isso diante de ti? Tudo isso pode ser teu. Quero apenas que me adores. Ou simplesmente joga-te daqui para baixo, porque está escrito isso, isso e isso. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Que estas palavras de nosso Senhor ecoem nos nossos ouvidos. E concluindo, amados irmãos e irmãs, a carta aos Filipenses nos recorda a necessidade do bom exemplo, da boa educação, da estabilidade de nossa fé, da segurança de nossa fé, da responsabilidade que temos com o nome cristão, da nossa condição de batizados, inseridos com Cristo em sua morte, para ressuscitarmos com Ele para a vida. Alguns se comportam como inimigos da cruz, cujo Deus é o próprio estômago, ou seja, buscam a própria satisfação, a satisfação dos próprios instintos. E nesses últimos tempos, como isto tem sido exposto, como isso tem sido proporcionado sem limites, não há limite mais para nada. Não há muros que separam o bom senso, a responsabilidade, a moral, a tradição, os bons costumes. Não há limite para nada mais. Cada um pode fazer o que bem entende, contanto que seja feliz e que satisfaça seus instintos ou suas ambições mais profundas. Meus amados irmãos e irmãs, comportemos-nos como filhos da luz, homens e mulheres de fé, para que, mesmo desprovidos todos aqueles elementos que nos reportamos ainda há pouco, sejamos capazes de testemunhar a mesma fé que herdamos de Abraão, o mesmo batismo em Cristo Jesus e a mesma certeza da ressurreição também em Cristo Jesus. Os apóstolos poderiam escandalizar-se diante do homem ferido, abatido, humilhado da sexta-feira da paixão. É o mesmo que revelara-lhes o esplendor da sua glória. É o mesmo. Não é outro Cristo, é o mesmo Cristo. A carta aos Hebreus nos diz: Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus.